Graça e paz, irmãos. Ih, que negócio. Graça e paz. Olha, agora melhorou um pouco, tá? Nós vamos meditar na palavra de Deus, no mesmo texto da abertura da campanha de missões estaduais, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Nós louvamos ao Senhor, meus queridos, por cada irmão que, entendendo essa obra missionária, tem contribuído. Tá? Estendo a minha gratidão a Deus àquelas irmãs e os irmãos que participam diretamente, né? Como a irmã Tatiana, a irmã Rosa, o irmão Douglas, que, por exemplo, para fazer um vídeo desse, dá um pouquinho de trabalho, né? Você junta as ideias e aí você se preocupa, você gasta um tempo a mais, e tudo isso é louvável, e nós louvamos a Deus pela vida das nossas promotoras e o Douglas ajudando, que estão à frente, né? Porque todos são promotores, como a irmã Tatiana disse. Todos nós promovemos missões, tá bem? É claro que a irmã Tatiana e a irmã Rosa e o Douglas se preocupam mais, trabalham mais, porque estão à frente liderando. E é natural que se preocupe mais um pouco. E nós louvamos ao Senhor pela vida desses irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, 1 Pedro 2,21, quem encontrou, dá um amém aí, bem feliz. Eita felicidade, Jesus. Diz assim, ó. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vou ler novamente. Pois para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui essa noite, que veio com um propósito de te adorar, de te louvar, de engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor pela vida dos nossos jovens, o grupo de louvor, Rosa de Saron, pela vida de cada irmão que adentrou aqui. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, sair daqui com a sensação de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor, ó Pai, tem um recado a nos entregar aqui essa noite. E para isso, ó Deus, eu te peço graça. Te peço, ó Deus amado, orientação, instrução dada pelo Teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela quando lida, ela quando explicada, ela quando aplicada com fidelidade, o Senhor, o próprio Senhor fala aos nossos corações. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Obrigado, Bequinha. O Toninho não veio hoje, ó, perdeu a vaga para a Bequinha. Meus queridos, eu creio que a maioria de nós já está bem familiarizado com as nossas campanhas de missões, estaduais, nacionais e mundiais. É uma forma que os batistas eles encontraram de cooperar com aqueles que têm uma vocação de Deus para sair da sua casa, da sua família, do seu conforto, para ir até outras localidades, apenas pregar o Evangelho e mais nada. A incumbência de pregar a palavra, de testemunhar do Senhor, daquilo que Ele fez em nossas vidas, daquilo que Ele ainda está fazendo e daquilo que Ele ainda irá fazer, é de todos aqueles que tomaram a decisão ao lado de Jesus. Só que os missionários vocacionados, que se destacam até outras localidades, eles têm um chamado que eu diria um chamado especial, para labutar, trabalhar, dedicar todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu vigor físico, integralmente
nessa obra. E para eles se manterem nos campos, nesse trabalho que eu considero o mais sublime que o homem pode receber aqui na terra, eles precisam de sustento financeiro. Tá? Então, para que o evangelho seja pregado, como Jesus diz no texto que foi lido, em todas as nações, nós que não podemos ir, temos o grande privilégio e também a grande responsabilidade de mantê-los lá. E Deus, eu louvo a Ele, que tem nos dado recursos para isso. Só que hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é vivendo o meu chamado. E eu faço uma pergunta para a nossa reflexão essa noite. Você já descobriu o seu chamado? Você já entendeu da parte de Deus, dada pelo Espírito Santo que habita naqueles que receberam Jesus como Salvador, qual é a sua vocação e o seu chamado? Não necessariamente para sair como muitos saem, mas para exercer aonde você está. Outra pergunta: se você já compreendeu o seu chamado, se você já entendeu o seu chamado, você está exercendo o seu chamado? Você recebeu esse dom que é um presente de Deus, para que a igreja do Senhor seja edificada com o seu dom, que é um presente de Deus, para que você use também, aonde você estiver, para testemunhar do Senhor. E você está exercendo o seu chamado? Ou aquele talento que Jesus conta na parábola, ele foi simplesmente enterrado, e você deixa aí a vida passar, o tempo passar, e esperando o dia da prestação de contas, e Jesus diante de nós, olhando para nós e: cadê? Mostre-me as suas mãos. Então, o propósito da mensagem essa noite, meus queridos, é encorajar você. Não é cobrar, porque eu não tenho que cobrar de vocês. Eu não sou dono de vocês. Eu não tenho que estar cobrando. Tá? Tudo que vocês precisam saber, o que eu preciso saber, da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, a palavra já diz. Eu quero apenas expor e encorajar você a entender que você e eu, nós precisamos, enxergando como um grande privilégio, viver o meu chamado. Viver esse chamado, que pode ser o dom da música, pode ser o dom de tocar, o dom de pregar. Aí você diz: e para testemunhar de Jesus? Você não precisa ter dom. Você só precisa ser cheio do Espírito, ter coragem de falar para as pessoas o que Jesus fez no seu coração, na sua vida, na sua família. Tá? Porque muitas pessoas acham que para testemunhar de Jesus precisa ter dom. Foi que Jesus fez na sua vida? Aquilo que você julga que Ele fez na sua vida, que você conta para outra pessoa, o que Ele fez, você está testemunhando de Jesus. Aquilo que Ele fez, que está registrado na Bíblia Sagrada, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nos ama e deseja nos dar a salvação, está registrado na Bíblia Sagrada. E nós precisamos testemunhar disso. E meus queridos, quando Pedro escreveu essa carta, não era um tempo bom, não. Era um tempo difícil. Eu não vou me ater muito a isso, porque eu já expliquei na primeira vez que o Senhor permitiu eu pregar nesse texto, que era um tempo de intensa perseguição à igreja primitiva. No mundo todo, quase o mundo todo habitado, onde existia um cristão, eles estavam sendo perseguidos, mortos, maltratados, porque eles professavam o nome de Jesus. E diante dessa perseguição, tempo sangrento, Pedro, querendo encorajar aqueles irmãos a viverem na presença de Deus, independente das circunstâncias que estava acontecendo, ele diz isso que nós lemos aqui: vocês foram chamados para isso. Só que para mim entender o que é esse isso,
Eu preciso ler o capítulo 1 e o capítulo 2, porque é um versículo tirado de todo um texto. De todo um texto. Então, eu queria, meus queridos, encorajar você, ou vocês, essa noite, a viver na presença de Deus, independente das circunstâncias que tenham acontecido na tua vida. Porque se Deus te chamou, e nós lemos, a irmã Tatiana leu aqui com a igreja, que Jesus diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Foi Jesus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem um propósito para a tua vida. E se Ele tem um propósito para a tua vida e você assume esse compromisso de fidelidade e integridade com Ele, se você responde positivamente, Ele tem uma promessa. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E aí você olha para esse grupo de cristãos, nesse contexto, sendo morto, preso, judiado, perseguido, pelo nome de Jesus. E aí você olha para aquela palavra de Jesus dizendo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode fazer uma pergunta, e por que é que eles estavam passando por isso? Por que é que eles estavam passando por isso? Porque Jesus já havia alertado, meus queridos, que eles iriam sofrer pelo nome de Jesus, que eles seriam injuriados, perseguidos e até mortos. Agora, a grande questão desses que morriam muitas vezes lá no Coliseu em Roma, sendo comido por leões, e Nero ficava louco porque quando ele olhava aquele cadáver, eles estavam tudo sorrindo. Eles morriam sendo comidos por leões, cantando hinos. Porque o Espírito Santo de Deus os capacitava para enfrentar qualquer situação adversa, sem ser necessário eles negarem o nome de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? É que Deus, quando Ele não muda as circunstâncias, Ele muda o seu coração para encarar qualquer tipo de dificuldade. Porque a promessa é dEle. A partir do momento que eu decido pôr a minha vida nas mãos de Deus, colocar a minha confiança em Deus, depender de Deus, Ele tem um compromisso com você. Ele se responsabiliza pela tua vida. Agora, a partir do momento que você, que eu, começamos a dar alguns passos, que não corresponde com aquilo que Deus te chamou para fazer ou realizar, Deus não tem nenhum compromisso com as consequências daquilo que você escolheu, ou por onde você escolheu andar. E quando eu estava pensando nisso, até mesmo, meus queridos, pregando a palavra de Deus, Deus, Ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por isso que pregar é um grande privilégio, mas também, meus queridos, uma grande responsabilidade. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu temo pregar. Eu temo. A única coisa que me faz descansar quando eu vou pregar é quando eu fico fissurado, preso, amarrado a apenas um texto. Porque quando eu leio o texto, quando eu explico o texto, quando eu aplico o texto, a responsabilidade é de Deus, porque a sua palavra é pura, eterna, perfeita e ela não falha. Meus queridos, como eu disse, viver o chamado é um grande privilégio. Viver o chamado é um grande privilégio. Agora tem uma pergunta, como nós devemos viver esse chamado? O que antecede, por exemplo, o capítulo 1, que nós vamos aqui falar um pouco, resumidamente, é que nós devemos viver o nosso chamado com um espírito de gratidão. Eu queria que você repetisse comigo. Viver o chamado com o espírito de gratidão. Meus amados, você é grato a Deus?
por aquilo que Ele já fez na sua vida, pela provisão diária? Ou nós só conseguimos enxergar aquilo que nós queremos que Ele faça e até agora Ele não fez? Eu ouvi uma frase de um pregador que ele diz que a gratidão é a rainha das grandes virtudes. Um coração grato a Deus, ele sempre vai enxergar beleza na vida. Ele sempre vai encontrar motivos, de um lado, na frente, do outro, atrás, para agradecer a Deus. E quando nós começamos a ler o capítulo 1 de 1 Pedro, nós vamos encontrar aqui algumas palavras de gratidão de Pedro para aquela igreja que estava enfrentando morte, perseguição. Qualquer dificuldade, meus queridos, que você estiver passando nesse momento na sua vida, eu quero dizer para você que não se compara ao que esse grupo que viveu nessa época passou. E que alguns estão passando, por exemplo, hoje lá no Afeganistão. Meus queridos, já compartilharam vídeo de famílias sendo enforcadas? Crianças lá no Afeganistão, cristãos, porque não negaram o nome de Jesus. Já passaram vídeo de pessoas sendo decapitadas, tendo seus pescoços cortados totalmente lá no Afeganistão nos dias de hoje, porque eles não negaram o nome de Jesus. Você tem enfrentado isso? Você é grato a Deus porque esse país é um estado laico, não tem religião, você tem liberdade de expressão e religiosa? Embora que nesse tempo tenha algumas vozes que têm se levantado, tentado calar. Você é grato a Deus por isso, por poder pegar a sua Bíblia, pôr debaixo do seu braço e vir para a igreja? E não ser preso por isso? Pedro está escrevendo essa carta para um grupo de pessoas que estavam sendo morto, perseguido por ser cristão. Tá? E quando chega no capítulo 1, que agora vai ser um conjunto de ação de graças, lá no verso 3, ele agradece a Deus pela misericórdia e esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Olha o que é que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou por uma viva, ou uma nova, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. As primeiras palavras de Pedro, aquele grupo de irmãos, é a seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Por quê? Segundo a sua grande misericórdia. Embora vocês estão passando por isso, a misericórdia de Deus, ela gerou em você um novo homem. E agora você pode ser salvo em Cristo Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo, isso vocês estão passando, gente, não pode ser comparado com aquilo que, ou com a glória de Deus que irá ser revelada. Ele gerou vocês de novo, tornou uma nova criatura, e tudo isso pela sua misericórdia. E mais, nos gerou de novo para uma viva esperança. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, a esperança é a última? Biblicamente, esperança morre? Não. A nossa esperança é uma esperança viva, é uma esperança eterna, é uma esperança que está assegurada no nosso Senhor Jesus. E aqui, nessas palavras de ação de graças, mediante a tudo que estava acontecendo, Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, porque Ele nos gerou de novo, para uma viva e nova esperança. E mais, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está querendo falar para aqueles irmãos que a esperança deles não deve se resumir apenas nessa vida, mas também na eternidade. Que por mais que eles passassem por dificuldade, nada iria roubar aquilo que Jesus Cristo tinha oferecido para eles, que era a vida eterna. E isso foi comprovado pela ressurreição de Jesus. Porque é na ressurreição que Jesus, uma vez eu vi uma pessoa falando, dizendo, mata a morte. E Romanos vai dizer, traga a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? E ele solta os agrilhões da morte, e agora ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E por causa disso,
A nossa salvação, ela está segura em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, e também ele é grato a Deus, no verso 4, pela herança eterna, que é o objeto da fé cristã. Olha o que é que diz o verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada para nós nos céus. Você crê que você tem uma herança eterna? O Espírito Santo já deu essa convicção ao seu coração? Eu quero dizer para você essa noite, que se você tomou uma decisão ao lado de Cristo Jesus, se você aceitou como seu único e suficiente Salvador, você é uma pessoa salva. Você tem uma herança nos céus. Uma herança eterna, incontaminável e incorruptível. E em terceiro lugar, para viver o meu chamado com espírito de gratidão, com ação de graças, ele vai dizer aqui no verso 5 a 7, o seguinte: e pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo, uma referência ao juízo final, na volta de Jesus. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui a gratidão é pelo poder resguardador de Deus em meio ao sofrimento. Ele diz: as provas que vocês estão enfrentando é apenas para refinar a sua fé. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que o momento que a igreja mais cresceu foi quando desencadeou a primeira perseguição em Atos 8. Após a morte de Estevão, houve uma perseguição, porque a igreja estava acomodada em Jerusalém. E a ordem de Jesus foi: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando veio uma perseguição à igreja, aí foi que a igreja começou a crescer. Porque aonde eles chegavam, tome evangelho, tome palavra. E mais pessoas se convertiam e a igreja crescia. Meus queridos, ninguém gosta de sofrer. Ou alguém gosta de sofrer aqui? Se alguém gosta de sofrer, levante sua mão. Que depois eu quero conversar com você e saber por que é que você gosta de sofrer. No mínimo, vai despertar a curiosidade em mim. Tá? Ninguém gosta de sofrer. Mas eu quero dizer para você que sofrimento é necessário. Se você quiser crescer em fé, se você quiser crescer no Senhor, tá? O Senhor vai provar a sua fé. E o que Pedro está falando para essa igreja perseguida, judiada, maltratada, é que, olha, embora vocês estejam sendo contristados pelo que está acontecendo, eu quero dizer para você que tudo isso é para que a fé de vocês seja refinada, para que vocês cresçam, porque ninguém cresce na bonança, a gente só cresce no sofrimento. E todos aqueles que são chamados para viver um chamado, para viver uma vocação que Deus tem, já disse isso e repito: primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois trabalhar por meio de você. Primeiro Ele vai querer que você se desfaça do seu eu, para depois você viver Cristo. E para isso, nós precisamos sofrer. É necessário. Não é bom. Não é bom, mas é necessário. E olha aqui o que o versículo nos ensina. Verso 7, que pelo poder de Deus sois guardados. Meus amados, nós somos guardados pelo poder de Deus. Se você confiou sua vida ao Senhor, se você confiou a sua família ao Senhor, se você está andando dentro do propósito que o Senhor te chamou, você é guardado pelo Senhor. Você é guardado por Ele.
E isso precisa se tornar uma afirmativa, uma confiança dentro do nosso coração. Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando a tua família. Deus está guardando e preservando você, muitas vezes, de lutas que nem você enxerga. Batalhas espirituais. Ao mesmo tempo que você quer responder ao chamado do Senhor, realizar a vontade do Senhor, existe um reino das trevas trabalhando se opondo para que você não cumpra esse chamado. Mas a grande boa notícia que Pedro, que a palavra de Deus nos dá essa noite, é que nós somos guardados não somente por Deus, mas pelo seu poder. E se Deus nos guarda pelo seu poder, como diz Romanos, capítulo 8, lá no finalzinho, se Deus é por nós, tem alguém contra nós? Tem. Mas o que Deus está falando é que mesmo que se levante contra nós, não irá prevalecer. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Meus amados, no verso 8 e 9 do capítulo 1, vai dizer, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. E o que é que isso nos ensina? Que nós devemos viver o nosso chamado com espírito de gratidão, também dado pelo conforto dado por Cristo, pela salvação da vossa alma. Aquele que nos chamou é aquele que nos regenerou e que nos salvou. E aquele que nos salvou irá guardar as nossas vidas até o retorno de Cristo, até a nossa partida para estar com Ele. Quero dizer para você que se você está em pé diante de Deus, primeiro a Bíblia diz, cuide que não caia. Segundo, eu quero dizer que não é porque você é forte. É porque Deus tem te sustentado. Aquele que está em pé não é porque é forte. Porque nós não temos forças para permanecer diante do Senhor. Principalmente diante de intensas batalhas, de intensas lutas, de conflitos da fé, de conflitos da alma. Nesse tempo onde a humanidade está doente, depressiva, ansiosa, muitas vezes sem Deus. E você vê ali a pessoa lutando pela fé, tentando permanecer na presença de Deus. Mas não é porque você é forte, não. É porque Deus é quem nos fortalece. E quando nós nos sentimos fracos, abatidos, às vezes sem força para falar com Deus, só o nosso coração ali miando, as lágrimas descendo nos olhos, mas nós queremos estar na presença de Deus, é ali que Ele nos fortalece. Porque Ele disse que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Porque muitas vezes, meus queridos, nós estamos lá no fundo do poço, nós não conseguimos enxergar nada mais além do que o Senhor. E quando você percebe que só consegue enxergar a Deus lá no fundo do poço, você vai perceber que Ele é a única coisa que você realmente precisava. Você não precisa de um bom diploma para ser feliz. Você não precisa ter muito dinheiro para ser feliz. Você não precisa ganhar o mundo inteiro para ser feliz. O que você precisa para ser feliz é estar na presença de Deus. Porque só na presença de Deus há plenitude de alegria. Amém, igreja? Meus queridos, o texto também vai nos ensinar a viver o chamado com uma vida santa. Primeiro, viver o meu chamado com espírito de gratidão, grato a Deus independente das circunstâncias. E depois, viver o meu chamado com uma vida santa. Observe a partir do versículo 13. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filho, obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, desejos,
que antes tinhais na vossa ignorância. Ignorância era a falta do conhecimento do Senhor, que um dia se revelou ao teu coração por meio do Santo Espírito. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Meus queridos, aqueles que têm a herança nos céus, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nós andamos aqui nesse mundo como peregrinos, forasteiros. A nossa casa, a nossa morada não é aqui. Nós estamos nesse mundo apenas em passagem. Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos perdendo de vista a eternidade ao lado do Senhor. Os nossos olhos estão muito fixos aqui nesse mundo e no que se vos oferece. Por isso que Pedro diz: olha, vocês são peregrinos. É só uma passagem. O que viver muito aqui é 70, 80 anos. O que passar disso é só enfado e canseiro. Tá? Mas é só uma passagem, sustenta aí. Não desiste não. Daqui a pouco vocês vão estar no céu com Jesus, contemplando a glória do Pai e vivendo eternamente ao lado dele. Isso é uma promessa. Mas ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Viva nesse mundo, mas não deixe que esse mundo viva em você. Jesus, na oração lá em João 17, vai dizer: Pai, eu não rogo que tu tire eles do mundo, mas que eu os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Livre eles do mal. Você está aqui, e pela graça de Deus vai permanecer por um tempo aqui. Mas você não é daqui. Os valores que tem que permear em nosso coração, que tem que coordenar os nossos passos e as nossas ações, são os valores do reino de Deus. Meus amados, ele nos ensina também a viver o nosso chamado nos relacionamentos. Relacionamento na família, relacionamento no trabalho, relacionamento da igreja com o governo, relacionamentos diversos com o mundo. E a partir do verso 11, lá do capítulo 2, ele começa a falar sobre esse bom procedimento do cristão diante dos incrédulos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha de novo a expressão: peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a vossa alma. Qualquer desejo da carne que bater a porta do seu coração, está combatendo contra a sua alma, contra o Espírito. E ele continua falando: o vosso procedimento, o seu comportamento, entre os gentios, ou seja, entre os incrédulos, os não crentes, seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, porque nessa época eles acusavam os cristãos de serem malfeitores, mesmo sem ter feito mal, mas eles eram acusados. Ele diz: naquilo que falaram mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Embora que vocês estejam sendo julgados falsamente, continue fazendo o que é correto. Não deixe isso abater vocês. Porque há uma visitação de Deus. Muitas vezes, para essas pessoas que te julgam, pode se converter e um dia estar do seu lado. Mas tudo isso vai depender, claro, do Espírito Santo em primeiro lugar, mas do seu bom comportamento diante das pessoas. Como é que nós temos nos comportado, irmãos, em nossos relacionamentos? Será que nos nossos relacionamentos nós temos feito a diferença de um cristão? E para viver o chamado, é necessário que nós tenhamos um bom comportamento, que a Bíblia seja
como nós dizemos na profissão de fé, a nossa única regra de fé e prática. É fácil? Não é fácil. É impossível? Também não é impossível. Então, entre o que não é fácil e o que também não é impossível, cabe a você buscar. Vai depender da sua busca. Deus quer derramar graça, mas nós temos que buscar dessa graça. Deus quer derramar da sua bondade, do seu Espírito, mas nós temos que buscar ser cheio do seu Espírito. Essa é a grande diferença. O Espírito já habita em seu coração, na sua vida. Mas estar cheio ou não do Espírito vai depender da sua busca. E aqui ele nos orienta a ter uma boa conduta na nossa relação com o incrédulo. Ou seja, também para viver o chamado tem que haver abnegação e boa influência. Será que o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o meu colega de trabalho, meu vizinho, pode dizer assim, o irmão Carlos Alberto, ele é uma boa influência? Ou as pessoas que convivem com você no dia a dia, será que ele pode dizer, fulano, beltrano, é uma boa influência? Para viver o nosso chamado, meus queridos, é necessário isso, é o que o texto nos ensina. E no verso 13 a 17, eu não quero falar muito disso, porque nós vivemos um tempo tão difícil, meus queridos, na nossa política, mas é um ensino bíblico em relação ao relacionamento da igreja com as autoridades. Eu não quero perder muito tempo nisso, mas eu quero ler o texto para vocês, que diz assim a partir do verso 13, sujeitai-vos a toda autoridade humana. Meus queridos, como era difícil para esses irmãos dessa época ouvir esse conselho. Eles sabendo que tinham pessoas sendo mortas, perseguidos injustamente, e Pedro olha para aquele grupo de irmãos e diz assim, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Houve várias conspirações, principalmente dentro do Império Romano, de alguns cristãos querendo fazer justiça, pegando em armas. E Paulo vai ensinar que o amor é o caminho por excelência para a resposta dessas perseguições. E é isso que faz emudecer, ou seja, calar. E a palavra aqui no original grego, meus queridos, tem uma conotação de um animal feroz querendo devorar com algumas pessoas. E com a forma que uma pessoa se comporta perante aquele animal simplesmente emudece, se cala e não devora. Porque era isso que estava acontecendo. As autoridades estavam perseguindo a igreja, matando como um animal feroz. E Pedro vai falar que pelo bom procedimento, não tentando combater contra, mas obedecendo desde que não vá contra as leis do Senhor, vocês irão fazer emudecer, ou seja, calar aqueles que perseguem vocês. E eu vejo hoje, meus queridos, que por um lado, a igreja ela tem falhado nessas questões. Por um lado, a igreja tem falhado, porque ela tem colocado instituição em um campo que não é para se colocar. Qualquer pessoa, como cidadão, pode sim reivindicar os seus direitos, mas não envolve igreja disso. Igreja e Estado são duas instituições distintas, cada uma tem uma visão diferente na sua atuação. Tá? Por outro lado também, existem aqueles que, infelizmente, se deparando para esse texto, estão longe de cumprir aquilo que a palavra nos orienta. E nós precisamos nos atentar para essa relação nossa com os nossos governantes. E por último, meus queridos, eu quero perguntar para vocês, para refletir diante de tudo isso que nós lemos, que vantagem nós temos nisso? Que vantagem essa igreja tinha nisso? De ter que ficar calada, ser como ovelha levada para o matadouro sem abrir a sua boca, como Jesus. E o texto bíblico, lá no capítulo 3, verso 12 a 17, vai dizer assim: melhor é que padeçais fazendo bem, do que fazendo mal. Verso 18 diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou a espíritos em prisão. E aí você pergunta assim, mas o que é que isso vai me beneficiar? Observe agora lá no capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se uma coisa estranha lhes acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo Jesus, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito de Deus. Pedro estava dizendo, olha, vocês estão passando por tudo isso, mas vocês são bem-aventurados. Porque vocês, para serem participantes da glória do Senhor, vocês precisam aprender também a ser participantes dos seus sofrimentos. E ele diz, entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. E ele continua, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro, meus amados, começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Meus queridos, capítulo 2, verso 21 que nós lemos, Jesus diz, para isso, ou melhor, Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, para isto fostes chamados. Para isso que vem antes do texto, do versículo lido, e para depois, para que você seja grato a Deus, para que você viva uma vida santa, para que você seja correto nos seus relacionamentos com o próximo, no seu trabalho e com o Estado. Para isto fostes chamados. Seguir a Cristo como nosso maior referencial era um grande privilégio. Meus queridos, e muitas vezes nós olhamos para o homem e esquecemos de Cristo. Cristo Jesus deve ser o nosso maior referencial de vida, de integridade, de conduta, de fé, de pureza. Algumas pessoas, meus queridos, entraram numa linhagem de fazer comparações com outras, para querer justificar os seus erros ou a forma como vive. Uma vez eu estava conversando eu até ouvi isso numa pregação, e eu conversando com uma pessoa do trabalho, ele disse o seguinte, não com essas palavras, mas nesse sentido, olha, se for para ser crente como fulano, como Beltrano, eu prefiro nem ser. Aonde é que você encontra na Bíblia que a proposta para ser crente cristão é se espelhando no homem? Não, é se espelhando em Deus, na pessoa de Jesus. E aí, muitas vezes, para justificar a forma errada que vive, as pessoas usam esses argumentos. E por que nós não devemos perder Cristo de vista? Porque, meus queridos, se nós perdermos Jesus de vista, se nós nos distanciarmos de Cristo, nós vamos definhar na nossa fé, sem perceber, que Satanás faz isso. Ninguém se afasta da igreja, do corpo de Cristo, de um dia para a noite, não. É aos poucos, vai sendo minado. Quando pensa que não tem força mais para voltar. E você não foi chamado para isso. Eu não fui chamado para isso, para desistir. Nós somos chamados como esses cristãos, que em meio a lutas e perseguições, eles perseveraram até o fim. Meus queridos, Deus sempre vai cuidar da tua vida. Desde que você coloque a tua vida nas mãos dele. Deposite a sua total confiança nele. E não importa o que aconteça, se você estiver no centro da vontade de Deus, ele vai cumprir o propósito dele na tua vida e vai te sustentar até o fim. Se as circunstâncias estão adversas, como estavam os discípulos naquele barco, e Jesus dentro do barco dormindo, se elas estão adversas, não se preocupe. Entregue nas mãos do Senhor, e o mais Ele fará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Que essa confiança, meus amados, possa internalizar em nosso coração por meio da fé em Cristo. E que você, que eu, que nós venhamos a sair daqui essa noite encorajados, renovados, para dizer: Senhor, eu quero viver o meu chamado. E eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Fique em pé, nesse momento, aqueles que puderem. Se você se sentiu tocado pela palavra de Deus, não a palavra do pregador, mas pela palavra de Deus, se Deus ministrou ao seu coração, se o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer mudar esse quadro, você quer se dedicar mais a Deus, você quer oferecer a sua vida, os seus talentos nas mãos do Senhor, depositar a sua total confiança nele, dizer: Senhor, eu quero responder o teu chamado, eu não quero desistir, eu preciso que o Senhor me dê graça. Meus queridos, se você fizer essa oração, Deus vai derramar graça, porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. E se você ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, você pode fazer a oração nesse momento, entregando a tua vida a Jesus, entregando o controle da tua vida ao Senhor. E eu creio plenamente de que Ele mostrará qual o propósito dEle para a sua vida.